O campo de batalha sempre vai ser do lado de dentro. Sempre vai ser aqui na nossa mentalidade, sempre vai ser aqui dentro. A guerra não é lá fora, a guerra é aqui dentro. O maior inimigo que a gente pode enfrentar hoje não está lá fora, está aqui dentro. Eu sempre falo que quando você vence alguma coisa ou quando você é derrotado por alguma coisa, você primeiro venceu ou você perdeu aqui dentro. E eu estava pensando esses dias a respeito de uma mentalidade que hoje muita gente carrega, principalmente dentro das igrejas, que é uma mentalidade dicotômica ou uma mentalidade dualista. O que significa isso? De você separar o sagrado do secular. E cara, se você entender isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo, vai mudar completamente a sua percepção a respeito de trabalho, de serviço, né? Independente se você é uma empresária ou um empresário, se você trabalha para alguma empresa, ou se você é até mesmo um concursado público ou estuda ali para ser um concursado, uma concursada. Se você entender isso aqui, você nunca mais, de verdade, escreve aí, você nunca mais vai ter uma visão errada ou negativa sobre o trabalho. Quando você vai lá para a Bíblia, você vê lá em Gênesis Deus criando tudo. Em cada dia ele tinha ali uma etapa para ele poder concluir, para ele poder finalizar, né, a respeito da criação. Né? Então você vê desde lá de Gênesis Deus trabalhando, Deus sempre em movimento. E ele sempre tinha um alvo específico. Um dia eu vou fazer o sol, a terra, outro dia os animais, o campo, outro dia... Cada dia ele tinha uma tarefa aí para ele poder executar. Né? E aí depois ele criou Adão e Eva. E não pense você que Adão e Eva, eles ficavam ali no jardim apenas comendo e fazendo nada. Ele também tinha suas tarefas ali, as suas responsabilidades, né? Ele teve que dar nomes ali para os animais, tinha que cultivar o jardim diariamente e tudo mais. Ou seja, eles estavam trabalhando, né? E se você parar para olhar o significado da palavra trabalho no grego, você vai ver que trabalho significa adorar a Deus, glorificar a Deus. Então, qual que é o ponto aqui que eu quero que você entenda? Hoje eu sou empresária, né? Eu tenho algumas empresas no ramo físico e no digital. Só que antes de eu ser empresária, eu sempre quis ser empresária, sempre trabalhei desde os 16 anos, eu tenho 31 hoje, né? Mas eu sempre visualizei ter uma empresa. Só que naquela época, eu me converti com 18 anos, né? Me converti, me batizei e tudo mais com 18 anos. Eu não entendia plenamente o que era servir, o que era o trabalho a partir da perspectiva bíblica, né? Fui ter essa percepção de, sei lá, 4 anos para cá, mais ou menos, né? Um pouco depois ali da pandemia, mais ou menos, que foi há 5 anos atrás. Gente, só um parênteses, há 5 anos atrás aconteceu a pandemia. Olha como que as coisas estão andando rápido, né? Mas enfim, voltando. Porque nós, seres humanos, a gente sempre quer buscar um sentido para a nossa vida. E isso sempre vai estar ligado para a nossa vida profissional / financeira, que uma coisa está ligada à outra. E a gente quer se realizar na nossa vida profissional, tá tudo bem. Só que se você se apegar apenas a quando você tiver tal coisa, a quando você abrir sua empresa, a quando você tiver naquele concurso público, você não vai aproveitar a jornada e você não vai desenvolver uma mentalidade a partir da mentalidade bíblica, mentalidade de Cristo. Porque o que acontece? Independente de você estar trabalhando numa empresa ou não, para alguém ou para você, você precisa ter uma mentalidade de alguém que empreende. E se você vai para a Bíblia, você vê vários homens e mulheres de Deus ali que eram empreendedores, que faziam seus próprios negócios ou trabalhavam também para outras pessoas. E o que eles faziam, gente? Ambos, o que eles faziam? Eles entregavam soluções. Eles resolviam demandas, eles resolviam problemas, independente do setor que eles estivessem ali atuando. Eles resolviam problemas. O que isso significa? Que tudo aquilo que você faz, você glorifica a Deus. Então não existe essa separação entre o sagrado e o secular. Uma vez que você entende que o seu trabalho, seja você empreendendo para você ou não, faz parte da missão que Deus confiou a você. E quando você entender isso, você não vai mais olhar o trabalho como sendo um peso. Porque o trabalho, ele te desenvolve em várias áreas. Seja nas áreas que você tem mais habilidade, naquilo que você é forte, naquilo que você é bom, naquilo que você é boa, ou naquilo que você tem dificuldade. Porque você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, que você se depara com vários tipos de pessoas e pessoas com visões, cosmovisões diferentes. E ali você vai aprender sobre pessoas, sobre gestão, sobre ser maleável,
sobre respeitar ali a forma como o outro trabalha, como o outro age ali em alguma determinada situação ou tarefa que é diferente da sua. Então você começa a se desenvolver também nesses pontos. E existe um conflito interno que muita gente carrega, porque eu já carreguei isso, a respeito dessa separação entre o sagrado e o secular, entre o meu trabalho, aquilo que eu faço para poder, em troca, receber o dinheiro, de fato, né, versus o que seria meu propósito, a minha missão de vida ali. Eu quero que fique bem claro que o propósito de todo mundo, de todos os filhos de Deus, de todo discípulo de Jesus, é glorificar Jesus. O propósito maior de todo mundo é esse. Tudo aquilo que a gente vai fazer a partir daquilo tem que jogar para isso. Você tem que glorificar a Deus a partir daquilo que você faz, mas o propósito maior de todo mundo é glorificar a Deus. Então esse negócio de encontre o seu propósito, busque o seu propósito, você já nasceu com um propósito, que é glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz. Então a partir dessa perspectiva, dessa visão, você vai olhar agora o seu trabalho como sendo parte, como sendo uma ferramenta para glorificar a Deus. E muitas vezes você não vai precisar nem abrir a sua boca para você glorificar o nome de Deus. A sua conduta ela vai falar. Tem até uma frase que fala, eu não lembro quem falou, não sei se é Agostinho que falou, mas ele fala, pregue a palavra, se possível, fale. Então, muitas vezes, no ambiente de trabalho, mesmo você trabalhando para uma outra pessoa ou para você, você não vai ter a oportunidade de falar abertamente sobre Jesus, sobre o reino de Deus, mas a sua conduta, nas entrelinhas, a forma como você trabalha, como você atende um cliente, como você fala com o fornecedor, como você fala com o seu chefe, com quem está acima e quem está abaixo de você, você está sendo observado, porque a Bíblia fala que nós estamos rodeados com uma nuvem de testemunha. Então é como se nós fôssemos realmente a Bíblia que ninguém vai ler. As pessoas estão lendo a Bíblia aqui, da forma como eu ajo no dia a dia. Então, quando eu entendi que o trabalho ele glorifica a Deus, independente do que você faça, você tem algo para você entregar. Você tem algo que você vai solucionar. E olha só o que a Bíblia diz, eu vou pegar aqui uma referência. Lá em Êxodo 35, do versículo, acho que do 5 ao 9, fala uma história que é o seguinte, o povo ele tinha se juntado, né, para poder ofertar de forma voluntária o que tivesse para poder participar ali da construção do tabernáculo. E aí o que acontece? Naquela época não existia dinheiro como existe hoje. Então, naquela época as ofertas eram especiarias, eram óleos, era incenso, ouro, mirra, gados, né? Então, cada família ofertava o que tinha ali, o que podia, para poder contribuir com a construção do tabernáculo. E aí, olha só que interessante. Tinha família que era muito mais rica em posses, então eles ofertavam ali ouro, pedras preciosas, o que tivesse de mais valor ali para eles, né, eles ofertavam. Mas tinha família, que era a família mais humilde, que eles podiam ofertar apenas, sei lá, uma especiaria mais simples, até mesmo um gado inferior ali, uma codorninha, enfim, o que tivesse ali disponível. Mas tinha família que não tinha praticamente nada para poder ofertar. E o que aconteceu ali naquele momento? Essas pessoas, elas ofertavam suas habilidades. Então tinha mulher ali que elas ofertavam o seu tempo de trabalho, a sua habilidade adquirida de tecer lã ali, mas ela não queria ficar de fora ali para poder ofertar alguma coisa a Deus. Ou seja, ela entendeu que o trabalho é servir e não diz respeito a quem tem muito para entregar. Mas o pouco que você tem, você pode ofertar e você glorifica a Deus a partir daquilo ali. Então ninguém, absolutamente ninguém, não tem nada nem que seja o mínimo para ofertar, para entregar a Deus em forma de trabalho. E hoje nós somos acostumados eu vou trabalhar e em troca eu quero meu dinheiro, porque eu quero pegar meu dinheiro, eu quero pagar as minhas contas. É só visando o dinheiro como sendo o ponto final, como sendo a meta principal. Mas a verdade, se a nossa mentalidade ela tiver a partir da mentalidade de Cristo, que o trabalho glorifica a Deus, o dinheiro ele não vai ser algo que é uma meta final, embora faça parte, né? Todo trabalhador é digno do seu salário ali, mas ele não deve ser o ponto central do nosso coração, entende? Porque a Bíblia ela fala que existem dois deuses, que é o nosso Deus e Mamon. Mamon, ele é considerado um deus. Então, muitas vezes, quando a gente busca empreender, busca, sei lá,
fazer um concurso, busca trabalhar numa empresa onde tem uma trilha de crescimento, o nosso coração, ele não deve estar apegado apenas ao dinheiro, naquilo que eu vou receber, mas antes tem que ser aquilo que eu vou entregar. Que quanto mais você entrega, mais Deus te dá e aquilo multiplica, e aí sim, você vai ter aquela semente que foi multiplicada a 30, a 60 e a 100 por um. Então você percebe que o trabalho não é simplesmente você chegar numa empresa, você abrir a sua loja, o seu negócio, para você receber, para você ter para você. Primeiro você entrega, depois você tem. Então o dinheiro, ele faz parte do processo. Ele não é o fim, ele é o meio. Então quando eu entendi que o trabalho, ele glorifica a Deus, independente da área de atuação, aquilo mudou a minha mentalidade. Então eu parei de correr atrás do dinheiro, parei de correr atrás da minha autopromoção, quando eu trabalhava, para outras empresas, e foi me desenvolver como pessoa, como filha de Deus, como profissional. E cada lugar que eu passava, eu simplesmente pegava aquilo ali e replicava. E eu ensinava outras pessoas, eu treinava outras pessoas, porque isso é ter sucesso, sucesso é sucessão. Então, onde você estiver hoje, independente para onde que você quer ir daqui para frente, entenda que trabalho significa glorificar a Deus. E hoje você tem nem que seja um mínimo para ofertar a Deus, para que Deus possa realmente multiplicar o trabalho das suas mãos. E a partir de hoje, a sua mentalidade, ela vai começar a mudar, porque não vai existir mais essa dicotomia, essa divisão entre o trabalho secular e o trabalho que é sagrado, porque uma vez que você toca em alguma coisa, aquilo se torna santo, porque Deus é santo e você é santa.